Pronto, aqui vamos aguardar o pessoal entrar para a gente começar a aula. Boa noite, pessoal. Boa noite. Vai dar uns minutinhos aí, tá bom, pessoal? Para o pessoal entrar, né? A gente dá uns 5 minutinhos e depois a gente começa a aula, tá bom? Raquel tá aqui também. Boa noite, ó, Matheus aí, ó. Raquel tá aí também e vocês podem, no final da aula, tirar suas dúvidas com a gente, comigo, com Raquel. Tá bom? Pode colocar no Olá, chat, pessoal. né, Raquel? Ou Eu no sou a final, se Raquel, quiser abrir a isso. câmera e falar também, né? Depende da pessoa, né? Tem gente que é mais extrovertida e pessoas que são mais introvertidas. Mas Isso. fiquem à Caso vocês vontade, tá? tenham alguma dúvida, pesquisa ou algo que o Diego falou, eu posso responder no chat também. Porque essa não é só uma aula de pesquisa, né? Além da pesquisa, é de falar um pouco dessa construção de, de currículo, né? É, que é muito importante para a vida da pessoa, né? Mas algumas pessoas um pouco mais, de uma forma mais objetiva, né? Buscando assim, uma residência aqui nos Estados Unidos, ou até a própria residência no Brasil também, é muito importante. Quem quer realmente se dedicar aí a essa área de pesquisa, né? Fazer um mestrado, fazer um doutorado, né? Então, isso é muito, muito interessante, né? E o objetivo da gente é meio que, para quem ainda não despertou esse interesse, né? É ajudar aí para que vocês possam se interessar, né? Por pesquisa científica na faculdade, quem tiver na faculdade, mesmo quem já tiver formado, tá certo? Que horas são? 7h04, espera mais um pouquinho. Queria agradecer aí a presença de vocês, né? Vamos esperar só uns minutinhos aí para a gente começar, tá bom? Ainda estão aceitando aqui as pessoas, os alunos.
Beleza. Vamos começar? Vocês estão me vendo? Ou só vendo os slides? Que estão vendo só o slide, né? Então, eu vou colocar aqui na apresentação. Conseguimos ver você e o slide, no caso. Beleza. Eu vou colocar aqui na tela cheia, tá bom? Beleza, pessoal. Boa noite, né? Meu nome é Diego Lima e é um prazer ter vocês aqui hoje e a gente poder conversar sobre a pesquisa, né? Pesquisa científica e também sobre a construção de um currículo, né? De um currículo acadêmico, né? Para aqueles que têm um maior interesse em participar da academia futuramente, né? Se você estiver na faculdade, né? Ainda, se você ainda for um estudante. E mesmo aqueles que já se formaram e estão em busca aí de fazer uma residência, seja no Brasil ou nos Estados Unidos, né? E depois seguir uma vida acadêmica, né? Então, a aula de hoje é uma aula de introdução, então a gente vai dar um overview, né? A gente vai fazer uma geral sobre o tema, né? E vamos falar dessa construção e no final a gente abre para as perguntas. Eu fui informado que a pergunta só tem como colocar no chat, não tem como abrir nem o microfone, nem a câmera, enfim. Então, só para me apresentar um pouquinho, para aqueles que não me conhecem, né? Meu nome é Diego Lima, não sou parente do Bruno, o pessoal pergunta se a gente é primo, alguma coisa, não. Eu sou formado pela Universidade de Pernambuco, né? Fiz medicina lá. Posteriormente, eu fiz também o meu mestrado na Universidade de Pernambuco, né? E minha residência foi no Hospital de Servidores do Estado de Pernambuco, né? Essa é a minha formação lá, eu cheguei a ser professor, fui professor lá de duas faculdades, né? Universidade Católica de Pernambuco também, a Uninasal, né? Fui professor dessas duas instituições. E eu sempre gostei bastante de pesquisa, né? Desde o início da faculdade, primeiro ano da faculdade ali, eu já estava interessado em fazer pesquisa, eu já ia atrás e tudo mais, mas ó, aprender, né? Como é que faz, como é que estatística, coleta de dados, aquela coisa, né? E no começo você não está muito preocupado assim com a área, né? Porque você ainda não definiu a área que você quer fazer a sua especialização, né? Então você começa com o que tem e depois você vai lapidando para o que você tem mais interesse, né? Então, começo da faculdade, eu lembro que eu cheguei a pensar em fazer gastro, né? E posteriormente eu fui para a área de cirurgia ali pelo segundo ano de faculdade e comecei a podar meus projetos de pesquisa ali ali pela parte de cirurgia minimamente invasiva, né? E mais recentemente essa parte de hérnia, né? De reconstrução de parede abdominal, de cirurgia robótica, né? Também a parte de educação médica, né? Voltada para a área para a área cirúrgica, né? Então, e há alguns anos eu recebi um convite de vir trabalhar aqui fazendo pesquisa, né? No Montefiore, aqui em Nova York, né? Então a gente veio para cá em 2020, no meio da pandemia, e trabalhei aqui como Research Associate aqui do Montefiore por 2 anos, né? E foram 2 anos muito produtivos, entrei na residência aqui, agora estou na residência de cirurgia geral, né? Entrei direto categórico e continuo com os projetos de pesquisa. A única diferença é que a gente conseguiu fazer a gente tem um grupo de pesquisa assim mais coeso agora, tempo um pouco mais escasso, né, para fazer tudo que a gente tem que fazer, mas a gente tem um bom grupo aí de pesquisa, de pessoas que se ajudam e com residentes, com research fellow, com todo mundo, né. Então, mas vamos lá, vamos falar então da introdução à pesquisa, né. Vamos falar, o que é pesquisa clínica, né. Então, quando a gente vê no jornal, né, na época da pandemia isso era muito comum, né, aparecia o jornal, aparecia o laboratório e tudo mais,
E aí você vê lá o cara capipeta, né? Eu nem lembro mais o nome desses negócios aí, né? Mas o cara capipeta com, com tubo de ensaio, né? Fazendo tudo isso. E isso não é pesquisa clínica, né? Isso é pesquisa básica, é pesquisa de bancada, né? Que é uma pesquisa muito interessante, mas que precisa de muita paciência e um conhecimento técnico, né? De saber manusear todo saber manusear todo esse equipamento, né? Eu não tenho nenhum conhecimento de pesquisa básica, né? Pesquisa de bancada. Quando eu fiz mestrado, eu tinha umas colegas de mestrado que eram da pesquisa básica, né? Eu lembro que a gente chegou até a fazer um podcast com elas na época, no Academycast, né? Falando sobre essa pesquisa de bancada. Então a gente via muito quando o pessoal estava desenvolvendo vacina, né? Mostrava o laboratório com todo esse equipamento, que é a pesquisa de bancada. A pesquisa clínica já é a segunda parte, é a parte onde você vai pegar a droga que foi desenvolvida, uma técnica cirúrgica nova que foi desenvolvida, um material que foi desenvolvido, e fazer estudos, né, ali com uma população, né? E aí você vai ter diferentes tipos de estudos, e a gente usa muito o termo da medicina baseada em evidências, que até recentemente vem sendo mudado, né, para saúde baseada em evidências. E a gente gosta muito de falar que a medicina baseada em evidências, ela, na verdade, ela é o melhor caminho, né? A gente fala que medicina baseada em evidências deveria ser só chamada de medicina, né? Porque a medicina sempre deveria ser baseada em evidências, né? Então, tem até a frase, né, do William Osler, né, que a medicina é a ciência da incerteza e a arte da probabilidade. E isso é muito verdade. A gente trabalha muito com a questão das probabilidades. Quem está na faculdade vai lembrar muito dessa questão de sensibilidade, especificidade, né? Valor preditivo positivo, negativo, né? Number needed to treat, né? O número necessário para o tratamento, né? Então tem tudo isso, né? Tudo isso é importante para quando a gente lida com a medicina, quando a gente lida com a medicina baseada em evidências. Então, a gente vê daí os tipos de estudo que você vai encontrar quando você for desenvolver ou quando você for ler os estudos científicos, né? Então você começa ali com relatos de caso, séries de casos, estudos de coorte, estudos de caso-controle, ensaios clínicos não randomizados, randomizados, revisão sistemática com ou sem a meta-análise, né? E aqui eu queria já falar algumas coisas para vocês que são bem importantes, né? A primeira coisa que eu vou falar é que quando a gente está no começo da faculdade, né, é muito comum você você está na euforia e você quer fazer quer participar de clinical trials, quer participar disso, daquilo, outro, mas você precisa aprender o básico, né? O básico deve ser bem feito, né? Então, você precisa entender o que é uma série de casos, o que é um estudo de coorte, são estudos observacionais, né? Você tem estudos de coorte, estudos caso-controle, são estudos analíticos, né? E observacionais. E você tem os relatos de caso e as séries de casos, que são estudos descritivos, né? Então, isso é muito importante, você saber essa diferença, porque você pode ter o estudo coorte retrospectiva, né? Você tem aquela coorte histórica, mas que você acompanha ao longo do tempo. Então, são vários detalhes que você aprende com o tempo. Você aprende com o estudo, você aprende fazendo, né? E geralmente a gente começa pelo simples, né? Você na faculdade começa a fazer aqueles relatos de casos, começa a fazer aquelas séries de casos, né? Eu acho que a maioria de vocês escutou na faculdade quando estava na enfermaria, né? Oh, esse caso aqui, ó, a gente podia fazer um relato de caso, mandar para um congresso, mandar para uma revista. E cada vez mais tem se tornado difícil publicar esses relatos de casos. As revistas, elas têm, na verdade, as que são indexadas no PubMed, elas têm cobrado, né, para poder publicar. Às vezes é caro, né? Eu sei que tem uma revista de International Journal of Surgical Case Reports que ela cobra mais de $1.000, né, para publicar um relato de caso.
que o peso desse relato é muito pequeno, né, então é difícil, né. E revistas maiores, elas já dizem ali nos guidelines da submissão que elas não vão aceitar, relatos ou séries de casos, né. E o que acontece muitas vezes é, principalmente em revistas cirúrgicas, que eles têm uma seção de surgical technique, né, ou how I do it, né, que é para você mostrar como você faz uma coisa diferente, né. E muita gente se usa dessa submissão para fazer o seu relato do caso, né. E muitas revistas vão já negar e vão falar: "Olha, para você fazer aqui o How I Do It, você tem que mostrar pelo menos 10 casos ou 30 casos", sabe. Então, tem muito isso. Então é muito interessante que você entenda a dificuldade, né, desses estudos, que você saiba, que é possível, pode ter um gasto adicional, né. Para quem é da área cirúrgica, o International Journal of Surgical Case Reports, eu não tenho nenhum disclosure, viu, pessoal, mas se todos os autores forem no Brasil, eles têm um desconto lá, paga mais barato, tem essa diferença, tem que olhar lá nos guidelines, da revista, né. E uma coisa muito importante de você saber é que no topo, né, a gente tem a pirâmide, né, de evidência científica, a gente provavelmente vai ver ela daqui a pouco, né, e você tem as revisões sistemáticas, né, com as meta-análises, né. E é saber que a meta-análise, ela não é um tipo de estudo, a meta-análise, ela é uma ferramenta estatística, né. Então, nem toda revisão sistemática vai ter uma meta-análise, mas todas as meta-análises, elas devem ter uma revisão sistemática. Então, assim, eu sou revisor de algumas revistas e volta e meia o pessoal me manda umas revisões sistemáticas com meta-análise para avaliar, né. Tanto na Obesity Surgery, World Journal of Surgery, e aí, geralmente eu pego, e quando eu vejo que tem uma meta-análise, mas que o autor não fez uma revisão sistemática, isso para mim já é um reject certo, né, desse artigo, né, ele já vai ser rejeitado. Você pode fazer inúmeras revisões sistemáticas sem meta-análise. Eu fiz inúmeras revisões sistemáticas sem meta-análise, porque os artigos eram muito, heterogêneos, não tinha como fazer uma meta-análise. Então, essa informação é importantíssima para quem está, lidando com esse tipo de estudo, tá certo? Então, a gente tem aqui a hierarquia da evidência, né. Eu acho que vocês já devem ter visto, sei lá, centenas de pirâmides diferentes cores, diferentes traçados, diferentes formatos, né, falando da hierarquia da evidência, né, e você vê que no topo é a revisão sistemática com a meta-análise embaixo, né, você tem lá, os relatos de caso e a experiência, do profissional, tá. E vamos falar um pouquinho de, então, como publicar os meus artigos científicos. Então você tem aqui relatos de caso, revisão narrativa, revisão sistemática, revisão integrativa, estudos de caso controle, estudos de coorte, ensaios clínicos. O que é que eu falo para as pessoas? As pessoas falam: "Ah, Diego, eu quero fazer um ensaio clínico, eu quero fazer um clinical trial", né. Assim, veja, a maioria dos meus estudos, eles são estudos retrospectivos, eles são estudos de coorte, né. Onde tem obviamente um grupo comparativo ali, mas, são a grande maioria deles, né. Um ensaio clínico dá para fazer? Dá para fazer, o problema é o tempo que se leva, né, o custo de se fazer um bom ensaio clínico randomizado, né, principalmente, no Brasil. Mas dá para fazer, só leva um pouco mais de tempo, né. Os estudos observacionais, né, esses estudos retrospectivos, caso controle, coorte, né, você faz ali um propensity score matching, né, eles são estudos mais, fáceis de serem feitos, você já tem os dados e tudo mais. Uma coisa importante de salientar é que os ensaios clínicos, né, ensaios clínicos, eles falam, né, clinical trial é controlled randomized clinical trial, né, eles falam, né. O pessoal tem muito a pensar assim: "Ah, tá ali no topo, né, da pirâmide, porque tá fazendo tem intervenção, tem um grupo controle", né, mas muito se tem discutido realmente sobre os ensaios clínicos, porque
Será que eles realmente traduzem a realidade, né? O nome está ali, control, eles são controlados, né? Será que aqueles resultados eles vão realmente se traduzir na realidade que as pessoas encontram, né? E um exemplo clássico é até um estudo que é muito falado para a gente que faz cirurgia e parede abdominal, que é o Stitch Trial, que fala nessa questão do small bite, né, para fechar a parede abdominal, né, para a questão da hernia incisional, porque é uma população muito específica, né, que você não consegue ali realmente fazer uma generalização ali, né, externa, uma validação externa daqueles resultados, né. Então, muito se tem discutido realmente sobre todos esses estudos, seus vieses, né. A gente tem os estudos de coorte, estudos de caso controle, a gente faz o problema desses estudos observacionais, basicamente é o viés de seleção, né, que você não consegue realmente fazer randomização de pacientes e tudo mais, então tem essa dificuldade, né. Então, in a nutshell, né, falando um pouquinho aí desses tipos de estudo, mas vamos lá. Relatos de casos, é o estudo mais simples, né, para você fazer, é um estudo que esse paper que está aqui como exemplo, a gente publicou numa revista que é a Revista de Medicina da USP, né. É uma revista que eu recomendo para quem está começando os primeiros passos, né, em fazer pesquisa. É você, usar, publicar na Revista de Medicina da USP, ela é indexada na Lilacs, eles estavam, vendo a indexação, na Cielo, né. É uma forma de você aprender como eu respondo o revisor, como é que eu faço uma submissão, o que é uma cover letter, né, answer to reviewers. Então, isso é uma forma de quem está no comecinho da faculdade começar a se envolver com pesquisa. Então, os relatos de casos, você publica ali 1, 2 casos que foram mais difíceis, desafiadores, uma técnica cirúrgica nova, alguma coisa ali inovadora que foi feita, um caso que realmente era muito difícil, salvou a vida do paciente, né? Então, porque o pessoal pensa em relato de caso como assim, qualquer caso assim, foi um pouquinho diferente, posso publicar e tal. E muitas pessoas chegavam para mim e falavam, Diego, tem um caso aqui e tudo mais. Então, assim, às vezes a gente acha que o caso é muito especial e, na verdade, não é. Então, sempre fazer. Eu lembro que uma vez chegaram para mim com um caso que era uma vesícula, uma torção da vesícula biliar, né? E realmente é muito interessante, tinha o vídeo, tinha tudo, mas só que aí quando você vai olhar na literatura, já tem inúmeros e inúmeros relatos de casos disso, né? Então não vale a pena, tá? Então, você acha que tem um caso interessante? Olha na literatura, vê o que tem publicado sobre isso, que é para você ver se realmente aquilo é algo que deve ser publicado, né? Falando um pouquinho das revisões sistemáticas e meta-análise, né? Então, você tem ali estudos observacionais, isso aqui são alguns protocolos que a gente usa, porque o que a revisão sistemática faz? Você vai ter uma pergunta, né? Você vai ter ali o pico, né? Que é a população, né? A intervenção, os outcomes, né? Você vai ter tudo aquilo ali. Mas você precisa fazer uma avaliação qualitativa, porque você vai definir uma pergunta e você vai chegar no número de estudos que vão entrar ali, né, fazendo o prisma flowchart, né, que vão entrar na sua revisão sistemática. E o que você tem que fazer ali depois é uma avaliação qualitativa desses estudos, né? Você tem que pegar o estudo, você vai ler e vai dizer, olha, eu acho que aqui tem um attrition bias, porque o follow-up, ele só conseguiu fazer o follow-up de 50% dos pacientes que começaram o estudo, então não sei se esses outros 50% aqui, o que aconteceu com eles, né, e tudo mais. Então você tem que fazer isso, né? E existem diferentes formas de você fazer essa avaliação qualitativa, né? Estudos observacionais. Você tem o MUSE, você tem o Newcastle Ottawa Scale, que aí tem várias perguntas que você vai, para cada estudo, definir uma certa pontuação. Estudo de intervenção, o PRISMA, na verdade, é aquele que a gente já usa para fazer o flowchart, né, tem o grade, né, e tem também o que eu mais gosto, na verdade, que não ficou aqui, não ficou nem no slide, né, que é o Robbins 1 e o Robbins 2, né, que avaliam
tanto os estudos observacionais quanto os clinical trials. E eles são muito bons porque eles colocam de uma forma bem interessante assim para o leitor, né? Porque coloca ali uns círculos, né? Verde, amarelo ou vermelho para cada bias que você está vendo de cada estudo, né? Então isso é muito interessante porque facilita visualmente para o leitor, né? Quando ele lê a revisão sistemática. Muitas vezes você olha tem o minors também, que é para estudos observacionais de cirurgia, né? E o minors, uma pontuação que vai até 12 pontos, se não tiver grupo comparativo, e acho que 16 se tiver grupo comparativo. Então, isso também é bastante interessante. E são diferentes escalas, você usa aquela que você achar mais adequada. Eu, particularmente, gosto do Robbins, né? Então, eu acho que fica de uma forma mais fácil para o leitor compreender o que está acontecendo ali. Aqui do lado, só para ilustrar para vocês, né? Esse Prisma Flowchart, né? Que é falando, olha, porque quando você faz a revisão, você vai olhar os databases, né? Então, você vai olhar ali, você vai olhar o PubMed, você vai olhar o Embase, você vai olhar o Linux, você vai olhar a Cielo, você vai olhar a Cochrane, né? Existem inúmeros databases que você pode olhar. Eu recomendo sempre você olhar assim, uns 4 ou 5, né? Para você adicionar nas suas revisões temáticas. E aí você vai colocar o número total que você encontrou em todos esses databases e você vai começar a excluir. Você vai excluir as duplicatas. O que é a duplicata? É um estudo que você encontrou tanto no Embase quanto no PubMed, né? Ele foi contado 2 vezes, então você tira a duplicata. Você vai excluir aqueles que não condizem com o tema que você está pesquisando. Você vai excluir aqueles estudos que foi só um abstract, não teve o artigo completo. Ou então foi uma letter to the editor, né? Ou então já era uma revisão, então você sai, é a revisão de escopo, você sai retirando todos esses artigos até você chegar nos estudos incluídos da sua revisão, tá certo? Então, vamos lá. Primeiros passos da pesquisa: ter uma hipótese. Você precisa ter uma pergunta, né? Eu quando estava na residência, né, acontecia muito. A gente tinha paciente de hernia inguinal, eu sempre dou esse exemplo. E a gente notava que o paciente que a cirurgia era por laparoscopia, no outro dia o paciente estava estado geral JB, né, que é o estado geral jogando bola, né? Não tinha dor, estava muito bem, né? Se alimentando, pronto para ir para casa. E aquele paciente que fazia a cirurgia aberta, né, a técnica de Liechtenstein, no outro dia, um pouquinho de dor, tomou tramal durante a noite, fez uma retenção urinária, né? E a gente via que ele não estava tão bem quanto o cara da hernia inguinal laparoscópica. Então, a gente tinha uma hipótese, né? Que era, será que a laparoscopia é melhor para hernia inguinal comparado com a técnica aberta, né? Para dor, né? No pós-op, né? Então, você tem que começar a ter essas ideias, criar essas hipóteses, tá certo? E depois você testa a sua hipótese, né? E aí é onde entram aqueles tipos de estudo. Você pode falar, ok, eu vou olhar aqui no meu é difícil avaliar dor, né, pós-op. Você pode avaliar complicação, né? Você pode avaliar seroma, você pode avaliar hematoma, você pode avaliar recidiva, né? Ou você pode avaliar, vamos ver aqui quantos pacientes, vou comparar os pacientes que fizeram cirurgia aberta com os pacientes que fizeram cirurgia laparoscópica e eu vou ver quem foi que tomou mais tramal durante a noite, né? A noite anterior, ou vamos avaliar se o paciente ficou um dia mais internado, né? Então, você pode fazer esse teste de hipótese. Então, você pode fazer tanto um estudo retrospectivo, né? Pegando os pacientes que já foram operados e fazendo ali um estudo de coorte, ou você pode, eu vou fazer um trial, né? E aí você começa a fazer ali o seu clinical trial da hernia inguinal e comparar a hernia inguinal. Esse é um exemplo, tá, pessoal? Já fizeram isso aí inúmeras vezes. Então, você vai comparar ali a cirurgia laparoscópica com a cirurgia aberta, né? E você precisa, né? É isso que eu estava pensando, né? Pensar no design do seu estudo e no método e buscar um orientador na sua faculdade ou, sei lá,
se você tem o seu PI, se você é um Research Fellow, se você tem se você tem alguém ali, um professor experiente para te orientar, porque isso é muito importante. Você precisa entender que, por mais que às vezes você tenha até um conhecimento técnico muito bom, olha, Diego, eu sei estatística, eu sei mexer no SPSS, eu sei mexer no Comprehensive Meta-Analysis, no RevMan, eu sei fazer tudo, né? Eu sei programar e tudo mais, mas no final do dia você não tem a experiência que alguém com anos de carreira e que vive isso há muito tempo tem. Então, essas pessoas, eles sabem quais são os hot topics, eles sabem o que é que está sendo pesquisado, o que é que está sendo fácil, o que é que, né, o que é que está sendo assim uma coisa já batida, que não vale mais a pena fazer, ou uma coisa ali que é muito interessante e que vale a pena fazer. Então, é importantíssimo buscar essa orientação. E também, às vezes, você está ali com o orientador e você vê os resultados da sua análise estatística e ele pode ter um insight que provavelmente ele vai ter um insight que você não tem avaliando aqueles números, né? Então, é muito importante que vocês busquem um orientador. Não existe não ter um orientador, né, para fazer isso, tá? Então, criar essa hipótese, né? E algumas pessoas que já são mais iniciadas na pesquisa clínica sabem muito dessa questão da hipótese nula, né? E a ideia de rejeitar a hipótese nula, isso a gente pode falar em outro momento, já é uma coisa um pouquinho mais técnica, né? Questão de erro tipo 1, erro tipo 2, mas enfim. Então, esses são os primeiros passos, né? Para você começar a pensar no seu projeto, né? E aí, depois que você tem uma ideia, você fala, agora vem o comitê de ética. E o comitê de ética, ele é o pesadelo de muita gente. E veja, nos Estados Unidos não é diferente. O IRB, né, Institutional Review Board, também não é tão simples, né? Então, eu sei que no Brasil tem a plataforma Brasil, né? Onde você faz. Na minha época era tudo, era tudo no papel. Se eu esquecesse, quando eu era estudante, né? Se eu esquecesse uma folha, voltava tudo para o começo, né? Então era um terror, né? Hoje em dia as coisas estão um pouquinho melhores. E aqui também nos Estados Unidos temos o IRB, toda instituição tem o seu, é tudo digitalizado, as coisas andam um pouquinho mais rápido. Então você vai submeter ali o seu projeto no comitê de ética, né? Na plataforma Brasil, para ser aprovado e começar o seu projeto, né? Não sei se vocês sabem, mas o Brasil tem um registro de ensaios clínicos, é o REBEC, né? Registro Brasileiro de Ensaios Clínicos, né? A gente pensa muito assim no Clinical Trials.gov, né? Que é o dos Estados Unidos. Mas o Brasil tem o REBEC. E isso é interessante, poucas pessoas sabem. E outra coisa interessante é que você mesmo com o seu Clinical Trial do Brasil, você pode submeter ele no clinicaltrials.gov dos Estados Unidos. Tem muitos outros projetos, até da Europa, de outros países, que eles colocam lá no clinicaltrials.gov. Mas eu lembro que eu fiz um trial no Brasil, foi 2018, uma coisa assim, que a gente teve que submeter ali no REBEC, né? Para poder, obviamente, você não vai fazer um trial sem submeter no registro, né? Para poder andar com o projeto, a gente fez aí um projeto para o REBEC. Aqui o clinicaltrials.gov, tá certo? E eu sei que o título aqui está como ensaios clínicos, mas na verdade o Prospero, né? E eu vou ser até um pouco polêmico com o Prospero. O Prospero ele é um registro para revisões sistemáticas, né? Então, digamos que é como se fosse o comitê de ética da revisão sistemática, né? Ele é um site britânico, né? Acho que é Oxford, se não me engano. E todo mundo registra suas revisões sistemáticas no começo, né? No Prospero. E o que é que eu tenho visto ao longo dos anos, né? Depois do Covid, o Prospero parou de avaliar as revisões sistemáticas, né? Ele simplesmente quase aprovava quase que automaticamente, né? Não automaticamente, levavam alguns dias, semanas e tal,
mas aprovava, mas ele colocava uma nota de rodapé falando que aquele projeto não foi avaliado, né? A qualidade daquele projeto não foi avaliada. Simplesmente viram se você preencheu tudo bem ali os itens, né? E estavam aprovando. E aí o que acontece? O que acontece é que a gente notou que muitas pessoas se queixando em redes sociais, né? Twitter, principalmente no Twitter, de que eles registravam os seus projetos no Prospero, mas outras pessoas publicavam, né? Sei lá, então qual era a suspeita? A suspeita era de que pessoas estavam olhando o que estava sendo postado no Prospero, estavam se adiantando para fazer aqueles projetos antes das pessoas que tinham originalmente postado, submetido, né, o projeto no Prospero. Então, muito cuidado quando você for usar o Prospero, né? A gente tenta ao máximo ter um comportamento, né, civilizado e ético, mas nem todos pensam da mesma forma, né? Então, tome bastante cuidado quando registrarem esses projetos. E tudo isso é por causa da Declaração de Helsinki, né, que fala que toda pesquisa que envolve seres humanos, né, deve ser registrada num banco de dados acessível pelo público, né, antes de você começar o recrutamento dos participantes, né. Então, ele fala que os pesquisadores têm essa obrigação de tornar os resultados públicos, né, resultados publicamente disponíveis, né, de sua pesquisa em humanos, e são responsáveis, né, pela precisão e por terminar esses projetos, né? Então, isso vem muito aí da declaração de Helsinki. Uma outra forma de você registrar o seu projeto, e isso aí pode ser um estudo de coorte, pode ser um trial, pode ser uma revisão sistemática, é o Research Registry, né? Mas o Research Registry, se não me engano, ele cobra 99 euros. Não sei se aumentou. Então, não sei se seria tão interessante, porque as revistas não cobram que você submeta no Research Registry, mas muitas revistas, nos seus guidelines, elas já falam que você tem que submeter no Prospero a sua revisão sistemática, senão eles não vão aceitar, né? E como achar a revista científica ideal para publicar? E aí tem algumas formas, né, que você precisa investigar, né? Desculpa que tem um erro aqui, é impact factor, né? Faltou cortar o A. Mas, assim, você tem que olhar o basicão da revista, é o quê? O ISSN. ISBN é de livro, tá? DOI. Todo artigo hoje tem um DOI, que é um registro na internet, né? As indexações daquela revista. Revista boa, ela é indexada no Medline, né? PubMed, né? Embase, né? Então, idealmente, Medline e PubMed, tá, pessoal? Qualis é uma coisa de Brasil, né? Então, você tem ali os qualis da revista, Qualisar é o melhor qualis, né? Isso vale muito para quem está submetendo ali, está aplicando para mestrado, doutorado, né? Que na pontuação para entrar no mestrado, no doutorado, eles avaliam muito suas publicações pelo qualis. E o fator de impacto, né? O fator de impacto que é calculado ali pelo número de citações dividido pelo número de artigos publicados na revista, pode ser em 2 anos, 5 anos, né? Tem toda essa formulazinha, né? Então, indexação, né? Você tem aqui esses databases, né? Cielo, PubMed, Lilac, Cochrane, né? Que é onde você consegue ali que o seu artigo seja encontrado pelos seus pares que querem desenvolver. E tudo isso, na verdade, é para aumentar a exposição do seu artigo, né? Porque como é que o pesquisador, o seu impacto na sociedade, ele é calculado objetivamente pelas citações que você tem do seu artigo, né? Então, esse impacto que a gente usa muito até o weight index, né, o índice H, para o pesquisador, você quer que o seu artigo seja visto. E para o seu artigo ser visto, ele precisa estar nos principais databases de artigos científicos, né? Então, você vai ter ali, eu sempre falo, cara, pessoal, tem que estar ali, tem que ser uma revista indexada no PubMed. Isso aí, claro que nem sempre você vai conseguir. Então, assim, Cielo e Lilac, Cielo, que são coisas assim mais Latin America, né?
também é válido. São databases importantes, são databases onde as pessoas vão encontrar. Inclusive, eu fiquei surpreso, estava assistindo uma aula do Johns Hopkins sobre revisão sistemática, e eles citaram o Lilacs, né, recentemente, e eu fiquei até impressionado, né, porque geralmente o pessoal aqui é mais PubMed, Embase, né, mas citaram o Lilacs, né. Então, é importante você ter esse pensamento da publicação nas revistas indexadas. E quando você for fazer suas revisões, usar esses databases para encontrar o maior número de artigos possível, né, para você fazer ali uma avaliação, tá certo? Então aqui só todos vocês têm acesso aí ao PubMed, o Scholar, né, Cielo, o Linux, né, e a Cochrane Library, que você pode ali encontrar tanto revisões como trials, né. E aqui o CAPES, né, o periódico da CAPES, que dá acesso aí a muitas revistas, e também onde você vai olhar aqui a plataforma Sucupira, né, a plataforma Sucupira que mostra ali os qualis, está vendo aqui o qualis, né, o qualis das revistas, né. E quando a gente olha a avaliação das revistas científicas, né, a gente olha as métricas, né, a gente olha principalmente, o fator de impacto. Essa métrica aqui é da revista, se não me engano, é da Gastroenterology, né, é a revista número 1 de gastro, né, ela tem um fator de impacto de 19, né. Você fala ali 2, 3 dias, tempo para a primeira decisão, é porque ela geralmente rejeita 90% dos artigos que são submetidos nela, né. E 5 ou 7 dias desde o aceite até o artigo estar ali, online, né, pelo menos, né, e 10 semanas até ele estar impresso, né. E aqui do lado você vê aqui, os rankings, né, do Simago e tudo mais, mostrando os rankings das revistas, né. Você vê ali o New England, né, com o maior ranking, né, nessa época que eu fiz que eu preparei esses slides, né. Tem o Qualis, a 1 a 4, que é ideal, né, são os melhores, e o impact factor. E aqui é como a gente calcula o impact factor. Você vai calcular, olha aqui, olha esse exemplo bem clássico aqui, 2017, Nature, fator de impacto 41,5, né? Incrível. Como é que calculou isso? Ele pegou os 2 últimos anos, citações dos seus artigos em 2016, citações dos seus artigos em 2015. Em 2016 os artigos da gente, foram citados 32.000, tiveram 32.000 citações, em 2015, 41.000 citações. E aí você divide pelo número de publicações de 2016 e 2015, né, e aí você chega nesse incrível número, de 45. Eu costumo falar que, assim, você está publicando, está começando, eh, você não é a reencarnação de Marie Curie, né, você não é a reencarnação, de Halsted, né. Então, assim, aquele fator de impacto ali acima de uma revista com fator de impacto acima de 2 é uma coisa muito boa, né. Você tem grandes revistas ali, com um fator de impacto, acima de 2. Falando de cirurgia, você tem ali a surgical endoscopy, você tem a hernia, né. A surgery já é um fator de impacto 3,9, se não me engano. E eu acredito que os maiores fatores de impacto na cirurgia são, o ANOVA Surgery e o JAMA Surgery, né. Acredito que são os maiores. Mas isso é importante, tá? Aqui é o SJR, né, que também é muito usado, como fator de impacto aí, pelos centros e tudo mais, para avaliar a qualidade, das revistas, né. E tudo isso, né, importante tudo isso por quê? Porque você vê aqui, esse viewpoint aqui, de abril de 2020, né, e quando eu tirei esse print na época, eu me lembro que eu tirei esse print 2 dias depois que esse artigo foi publicado. E aí você vê ali que ele já tem 18.000 visualizações, né. Então, um número muito grande. Então hoje em dia, o que a gente mais quer é que nosso trabalho seja visto, que nosso trabalho seja visto pelos nossos pares, pelos nossos colegas, que aumente as nossas citações, né. E uma coisa que eu posso dizer a vocês é que as redes sociais, elas aumentaram muito, a possibilidade de visualização e de citação dos nossos artigos. Há estudos já que mostram que o impacto das redes sociais, né,
se você divulgar os seus papers lá, aumenta a chance de alguém citar o seu paper nos artigos deles. Então, isso é muito, mas muito importante, tá, pessoal? E tem aqui, né, as plataformas, né, que a gente usa, desculpa aí, tem um T a mais ali também, de pesquisa. Eu brinco que o ResearchGate é o Facebook do pesquisador, né? Aí você tem o LinkedIn, o Publon. Vocês, quem está no Brasil, deixe sempre seu currículo lá desatualizado, né? Eu, depois que saiu o meu, não ficou mais atualizado, e o ORCID também, que é um registro, né? Uma identidade ali, que as revistas usam também para você publicar o artigo, o seu ORCID está ali, as pessoas podem olhar os seus outros trabalhos, né? E o cálculo do H-index, que eu falei para vocês, que o H-index, ele quantifica a produtividade e o impacto, né, do cientista na sociedade. Então, você vai ter ali o número de artigos, né, com citações maiores ou iguais a esse número. Então, como é que eu calculo o H-index? É muito simples. Se o seu H-index é 5, significa que você tem, no mínimo, 5 artigos, onde cada um desses artigos receberam pelo menos 5 citações, tá certo? Se você tem um H-index de 10, significa que você tem 10 artigos, onde cada um deles tem um número mínimo de 10 citações. Um deles pode ter 50? Pode. Os outros têm que ter pelo menos 10 ou acima de 10. Se um tiver 9, o seu H-index vai cair para 9, né? Não é que vai cair, não seria 10, seria 9, né? Então, é assim que a gente calcula o H-index. E isso aqui, cara, isso aqui é a coisa que eu mais... Viu, pessoal? Isso aqui é uma das coisas que eu mais gosto. Eu não sou financiado por nenhum dessas empresas aí que detêm esses softwares, mas o Zotero, que é o que eu uso, né, que esse Z aqui no final, ele organiza a sua biblioteca, ele organiza as suas citações. Então, é muito importante você saber o Zotero. Eu digo que minha vida se resume antes e depois do Zotero, porque você vai escrevendo o seu artigo e o Zotero, você instala ele vai instalar uma extensão no seu Google Chrome. Nessa extensão, você entra no PubMed e abrir um artigo lá, né, um abstract, você consegue pegar as informações daquele artigo e salvar no seu Zotero. E aí ele salva uma extensão no seu Word. E aí quando você está escrevendo o seu artigo, você quer citar o artigo que você salvou, você vai no Word e você consegue colocar ali a sua citação. E aí você já coloca no modo Vancouver. E ele vai colocar lá no modo Vancouver. E aí, digamos que, sei lá, você escreveu um parágrafo acima e a citação, que era número 9, vai ficar, você teria que mudar para número 10. E aí o Zotero, ele vai fazer isso automaticamente. Você vai fazer um reload lá na aba do Zotero, no Word, e ele vai atualizar a tua citação, ele vai mudar o número, ele vai jogar a referência para baixo. É incrível, é muito bom, recomendo. Se vocês não usam, isso aqui é um must. Você tem que usar um desses aplicativos que vai fazer você economizar tempo. Tá certo? Eu tenho de noite, Mendeley e Zotero. É só para vocês verem aqui como é a ideia do Zotero, né? E a gente está chegando já ao final, mas falando um pouquinho de preparar os artigos, né, para a revista e como escrever os artigos. Tem aqui umas recomendações de alguns livros, né, para vocês. E esse artigo aqui, The Paper Trail, quem me falou dele a primeira vez foi o Bruno, né? O Bruno Lima. Esse artigo, ele é uma receita de bolo para você escrever o seu artigo. Então, ele vai falar a introdução, 3 parágrafos, o último parágrafo no final dela, escreve o objetivo, qual é o objetivo do estudo, né? Então, ele mostra muito bem como você escrever o seu artigo, né? Então, você começa sempre o seu artigo com o problema atual, geral, e depois você vai afunilando. Qual é o problema específico, né? Pode começar, nos Estados Unidos são realizadas 500 mil reparos de hernia inguinal anualmente, né? Isso aí é a parte, a situação atual. Qual é o problema específico?
ainda não se sabe qual a melhor técnica cirúrgica para o reparo das hérnias inguinais. E aí, como o seu estudo vai ajudar? O seu estudo vai ajudar, no nosso estudo, nosso objetivo é avaliar a recidiva em 1 ano em pacientes que foram operados por cirurgia aberta ou laparoscópica, pacientes com hernia inguinal foram operados por cirurgia aberta ou laparoscópica. Enfim, então você começa com uma coisa bem ampla e depois você afunila até chegar no objetivo do seu estudo, tá certo? Isso é meio que um funil, né? E sempre é bom você colocar esses flowcharts e tudo mais. A gente usa muito isso aqui, tanto em clinical trials quanto nas revisões sistemáticas, né? Que tem o flowchart. Porque tudo que é de imagem, tudo que é de gráfico, Robbins 1, Robbins 2, é muito bom para o leitor. O leitor, você prende a atenção do leitor. Então, é importante que você tenha figuras, que você tenha gráficos, que você tenha um título bacana, né, que o seu abstract seja uma coisa que o leitor se interesse por ler o paper inteiro. Por quê? Porque quando o título chama a atenção, você já consegue ali puxar o leitor, e ele vai para o abstract. E muitas vezes a gente pensa no resumo, o resumo tem que ter 400 palavras, o meu tem 600, e aí você fica cortando, nem se preocupa com o que tá ali ou não. Então, tudo isso tem que ser pensado, porque você quer que aquela pessoa leia o seu paper completo. E a maioria das pessoas, elas não lê o paper inteiro, eles vão ler apenas ali o resumo, tá certo? Então, sempre bom usar esses gráficos, quando você faz ali uma regressão logística, então coloca o gráfico ali com intervalo de confiança, o odds ratio, né? Tudo isso é importante. E aí você chega nessa parte da discussão, onde você vai ter ali o primeiro parágrafo da discussão, é sempre você colocar os achados do seu estudo novamente, né? E o último parágrafo da discussão, sempre limitações do seu estudo, né? Falar, olha, no nosso estudo, a gente teve uma perda de follow-up, ou se for um estudo que é um survey, né? Então, olha, nosso response rate foi baixo. Então, sempre falar, né? Nosso aqui trata-se de um estudo single center, né? De um único centro, retrospectivo, se for um estudo de coorte. Então, é a etiqueta científica, você colocar as limitações do seu estudo no final da discussão, antes de você fazer a conclusão, tá certo? Então, basicamente é isso. E assim, você não vai escrever um grande artigo a primeira vez que você escrever. Você sempre vai precisar corrigir, mandar para os seus colegas, pedir para eles lerem, ver o que é que você pode melhorar, né? A gente chama de internal reviewer, né? Que você pode ser seu colega, amigo de faculdade, que está ali no mesmo projeto que você, pode ser o expert, pode ser o seu PI, que vai ali corrigir esse trabalho para você, né? Que é você receber o feedback. E você tem que ter uma maturidade grande para essa questão do feedback. Eu falo muito, né? Quem me conhece sabe, eu sou muito contra essa questão do feedback positivo, essa questão das pessoas só feedback positivo, porque o feedback positivo não te faz crescer. O feedback positivo te torna preguiçoso, né? Você tem que gostar do feedback negativo, que seja construtivo, né? Que seja algo que está sendo dado ali para você aprender, para você melhorar o seu paper, para você melhorar como pessoa, para você melhorar em todos esses aspectos. Para isso, você precisa de uma certa maturidade, né? Para você entender que aquela pessoa ela não está te ofendendo, ela está fazendo uma crítica para que você melhore, para que o seu estudo melhore. Porque quando for para um revisor, o revisor vai criticar o teu estudo, né? E aí você precisa responder aquele revisor. E se você responder de uma forma que não for satisfatória, ele vai rejeitar o teu estudo e você vai perder a submissão naquela revista, tá certo? Então, esse paper fala muito sobre isso, de você ter essa abordagem sistemática, de você colocar a introdução, né, 3 parágrafos, usar figuras, gráficos, a discussão, né, e aprender a incorporar o feedback que é dado pelos seus pares, pelo seu orientador e também pelos revisores, tá certo? Escrever não é um dom, tá? Escrever, basicamente, é questão de você está sempre ali estudando, escrevendo, o paper volta, o paper, né? É uma construção, é constante, né? Eu faço pesquisa já há muitos anos,
E até hoje, quando eu faço um draft, e sempre volta eu mando para o meu orientador, sempre volta para a gente melhorar e tudo mais. E é isso, gente, né? Não acho que você vai escrever o primeiro paper e você vai publicar na Nature, você vai publicar no Lancet, você não vai. Você tem que entender que a gente começa pelo simples até chegar no complexo, até chegar na coisa mais desenvolvida, né? Então, eu sei que eu gosto muito dessa frase, né? Que há pessoas extraordinárias, mas há mais pessoas comuns fazendo coisas extraordinárias. Então, importante você saber que é uma questão de trabalho duro. O próprio Mário Sérgio Cortella, ele não gosta que o pessoal fale essa questão do talento, né? Porque você é um orador muito talentoso, né? Porque isso aí diminui muito as horas que ele colocou ali estudando e também apresentando, né? Palestrando ao longo dos anos, tá? Então, eu vou falar um pouquinho sobre essa construção do currículo, né? Vou fechar aqui os slides, né? A gente vai ver as perguntas aí que vocês têm e a gente vai falar um pouquinho sobre a construção desse currículo que vocês... Eu falei muito de pesquisa aqui, mas não é só pesquisa, né? A gente também vai falar sobre quem estiver interessado em querer saber um pouco mais para estágio, para Research Fellow, congressos, né? A gente pode falar um pouquinho, então eu vou finalizar aqui. Já saí, né? Deixa eu parar de compartilhar para a gente poder ter agora uma conversa aí sobre construção de currículo, né? Então, eu já tenho uma pergunta aqui do Matheus, né, Raquel? Isso, ele perguntou aqui, perguntou sobre pesquisa básica e cirurgia, né? Se era bom. Deixa eu só abrir aqui. Faço pesquisa em área básica porque minha universidade tem um foco nessa área, no caso é o FRJ. Esse tipo de pesquisa é irrelevante para quem quer cirurgia. Estou novo na área. Não é irrelevante, tá, Matheus? Isso não é irrelevante. É só que a pesquisa básica, ela tem um timing diferente da pesquisa clínica, tá? E aí você tem que ver o que é que mais se adequa à sua personalidade. Você é um cara mais dali da bancada, né? Ou você é um cara mais, assim, de pesquisa de outcomes, né? E lidar ali com a população, com a amostra, aquela coisa. Então, você tem que ver o que é que você gosta de fazer. Quando você vê, olha, Diego, eu gosto mais ali da bancada mesmo, é uma coisa que me interessa mais e tudo mais. Minhas matérias preferidas na faculdade eram bioquímica, sei lá. Enfim, é a coisa que eu tenho mais vontade de fazer. Então, assim, ótimo, não tem problema nenhum em você fazer pesquisa de bancada. Agora, o timing da pesquisa de bancada é diferente do timing da pesquisa clínica. Às vezes, o cara, em um ano, na frente de pesquisa clínica, a pessoa publica, eu sou um bom pesquisador, ele vai publicar ali 10 papers, 8 papers, enquanto que a pesquisa básica, você vai ali trabalhar em vários projetos, vai publicar 1, 2 papers, né, ao longo dos anos. Então, é só o tempo que é diferente, né? Mas você tem que fazer aquilo que você acha que você se encaixa, né? Que você gosta mais, né? Tem uma pergunta aqui do outro Matheus, né? Bom, professor, muito obrigado pela aula. Em relação a eventos temáticos meta-análise, qual seria a forma mais adequada de relatar os resultados da eventos temáticos? Uma sessão esclarecida com resultados para isso. Também percebo que muitos estudos acabam reportando os resultados de meta-análise não da revisão de literatura. Esses estudos, veja só, resultados. Então, o resultado da revisão sistemática, né, a avaliação qualitativa da revisão sistemática tem que estar nos teus resultados, tá certo? E essa avaliação qualitativa, ela é o quê? São aqueles gráficos do Robbins 1, do Robbins 2, ou o score, que é do Moose, do Minors, ou do Newcastle Ottawa Scale, tá certo? Então, esse score, inclusive, geralmente o pessoal faz assim, na tabela, quando a tabela 1 geralmente é aquela tabela que mostra os estudos que foram selecionados, né? E aí, às vezes, a última coluna é a coluna que fala do score, vai estar lá, minus score, e aí você vê a avaliação. E os estudos que têm muitos vieses, eles vão ser discutidos, né? Então, você vai discutir ali na discussão, falar, olha, esse estudo aqui, o critério de inclusão não está muito... não está claro, né? Então, esse estudo perde ponto na parte do selection bias, né?
Então, e aí quando você olha o gráfico do Robin Swan, por exemplo, aí você vai ver ali, né, que está vermelho, né, selection bias, ou então o cara tinha 100 pacientes, perdeu 50, aí quando você vai ver o attrition bias, né, que é a perda do follow-up, aí está lá vermelho, porque, eu tive 50 pacientes que foram operados de, sei lá, hérnia incisional, e não tive nenhuma recidiva. Tá, mas e os outros 50? O que aconteceu com eles? Será que eles tiveram recidiva, ficaram chateados e foram procurar outro cirurgião, né? Então, tem muito isso, sabe? Então, essa questão dos resultados, ele tem que estar no seu, ele está na sua seção de resultados, né? Vinícius, como convencer meu orientador de que minha tese de mestrado é worth of publication? Ele precisaria melhorar muito para ser publicável, já que os resultados não foram tão interessantes na visão dele. Mas, ao comparar com a literatura existente, na minha humilde opinião, é melhor que 90% dos papers publicados na área. Quase tudo é cross-sectional, o meu foi longitudinal cohort. Publiquei o abstract no Congresso Europeu de Cardiologia. Será que a revista deles, do Congresso, seria uma possível publicação e com isso conseguiria convencer meu orientador? Veja, esse é um tema muito delicado, né? Porque você tem o seu orientador, né? O orientador do projeto. Idealmente, eu diria que vai no feeling dele, entendeu? Porque ele é o seu orientador, ele é a pessoa ali mais experiente nesse sentido. O que você pode fazer é levar para ele os seus argumentos. Fala, olha, eu olhei, mostra os estudos, mostra, ó, foi publicado esse, são todos cross-sectional, né? O meu é uma coorte longitudinal, né? Muito melhor que esses estudos aqui, vamos publicar, né? Mas isso é uma coisa muito, é um tema muito delicado, porque é uma relação entre orientador e orientando, né? Eu sempre digo para seguir o seu orientador, tá? Então, mostra os estudos que foram publicados para ele. Tenta... E se ele está falando assim, isso que pode melhorar, veja, o que é que pode melhorar? É uma coisa que é impossível de você fazer? Ou é uma coisa que vai dar mais trabalho, mas você consegue? Então, pensa assim, olha, tá dizendo que posso melhorar, então vou me reunir com ele e vou ver no que eu posso melhorar esse estudo, tá certo? Então, vamos continuar aqui. A diversidade dos tipos de estudos que se desenvolveu é importante para a revisão social, se tornar especialista em pesquisa seria melhor. Veja, Matheus, esse é o Oliveira, né? tem dois. Veja só, você precisa, aqui nos Estados Unidos, você precisa construir uma história, tá? Então, assim, você publicar um paper de neurocirurgia e você publicar um paper de cirurgia geral e você aplicar para internal medicine, não faz o menor sentido. Você precisa ter uma trajetória que mostre o caminho que você quer seguir. Vou dizer o meu. Começo de faculdade, segundo período, fazia um projeto de extensão, cardiologia, hipertensão. Apresentei no Congresso Brasileiro de Hipertensão, foi inclusive no Rio. Depois, descobri que queria fazer cirurgia. Continuei trabalhando com um projeto de extensão em cardiologia. Não, fui me dedicar à cirurgia. Gosto de cirurgia minimamente invasiva. Fui lapidando, cirurgia minimamente invasiva. Hoje, gosto de parede abdominal. 95% do que eu faço é em parede abdominal. Então, você tem que ter uma trajetória. Você não pode ser uma coisa muito aleatória, assim, coisas completamente distintas. E sobre tipos de estudo, não tem muito isso de, vou só fazer clinical trials. Não, você faz de tudo ali. Você vai fazer revisão, você vai fazer trial, você vai fazer estudos retrospectivos. Então, o que importa é que aquilo ali é na sua área, é na área que você quer seguir como profissional, né? Se é na área que você quer seguir como profissional, perfeito, entendeu? Excelente. Tem uma pergunta agora da Eduarda. Eduarda, boa noite, doutor. Ano passado fiz uma publicação no International Journal of Health Science. Parabéns. Mas foi acho que é uma revisão narrativa. Esse tipo de estudo tem alguma relevância para o currículo ou quase não contribui? Veja, revisão narrativa. O que é uma revisão narrativa? É tipo, vou publicar sobre Covid e social media. E aí você vai no Google, bota lá Covid, social media,
E aí você pega alguns sites, algumas informações, alguns papers e escreve uma revisão, né? Não existe uma sistematização dessa revisão. Se houvesse uma sistematização dessa revisão, ela seria o quê? Ela seria uma revisão sistemática, né? Então, a revisão narrativa, o peso dela é muito baixo comparado a outros tipos de estudo. Óbvio que se você publicou numa revista indexada, PubMed, Medline, maravilha, ótimo, mas não é a melhor revisão. A melhor revisão que você pode fazer é uma revisão sistemática. Também existem outros tipos de revisões que são interessantes, revisão de escopo, revisão integrativa, mini review, né, que você pode fazer. Mas a revisão sistemática, eu acredito que ela, de todas as revisões, desculpa, ela é a melhor revisão que você pode fazer. E falando um pouquinho sobre essa questão da construção do seu currículo, né, do currículo que você está aplicando para os Estados Unidos e tudo mais, e até no próprio MedUSA, a gente, acho que ontem, a gente recebeu, foi anteontem, recebeu muitas perguntas falando sobre muitas pessoas com essa dúvida, né, de construção de currículo para especialidades bastante concorridas, né? E é importante assim, Diego, eu quero fazer cirurgia. Cirurgia não é fácil. Você precisa ali ter publicação, você precisa fazer bons estágios, ter cartas de recomendação, você fazer ali essas cartas de recomendação, de preferência os estágios hands-on, né? Você tem ali o clerkship ou um externship, que é aquele que você faz depois de formado, mas que é hands-on, né? Então, tudo isso é muito importante para você construir o seu currículo. E o que eu digo é assim, olha, você quer fazer cirurgia, cabeça e pescoço, cirurgia geral, até a própria anestesiologia, GO, não vou falar das ultra competitivas, como neurocirurgia, oftalmo, dermato, porque eu diria assim, olha, essas ultra competitivas, você precisa ficar ali fazendo uns 2, 3 anos de Research Fellow, para você construir uma rede de networking de pessoas que vão realmente te dar uma oportunidade ali naqueles programas, tá? Além, obviamente, de você não precisar de visto, né? Você ter ali aplicar para o Green Card através do EB1, EB2, porque isso faz muita diferença, né? Você não precisar de visto faz muita diferença. E os programas têm essa ideia de, vamos fazer uma avaliação holística, né, e tudo mais. Então, assim, eu não vou falar nem de nota de STEP, né, porque vocês sabem que isso é muito importante. O Step 1, obviamente, ele é pass ou fail, não tem nota, né, então não tem um fail. E o Step 2, o Step 2 CK, né, se você tiver aí uma nota acima de 250, é uma nota bastante competitiva. E a pessoa fala, Research Fellow, publicação, mas a filigrana, o detalhe do Research Fellow é que ali você vai mostrar o seu trabalho para as pessoas, é como se você mostra o seu trabalho para o seu futuro empregador, né? Então, aquelas pessoas, você vai conhecer o Program Director, você vai conhecer o Chair, você vai conhecer os attendings, você vai conhecer os residentes naquela instituição. Então, você ter ali as pessoas lhe conhecerem aumenta muito as suas chances, né? Porque assim, é lógico, eu já conheço, né? Sei lá, o Vinícius, já conheço o Vinícius. Então, vamos dar uma chance para ele aqui e tal. É um rapaz bom, um menino orientado, né? Então, vamos dar uma chance para ele. Então, isso aumenta as suas chances. O seu PI vai advogar por você, vai ligar seja para o Program Director, seja para outras pessoas que têm uma influência ali, né? Então, isso é bastante importante. Tem uma pergunta da Ana Luísa, que é: boa noite, professor, com relação à residência de neurologia, o que o senhor recomenda? Neurologia, ela é uma especialidade um pouco mais friendly, né, pro IMD, mas o que eu recomendo, se você quiser fazer um Research Fellow, ótimo, maravilha. Não vai te fazer mal, a não ser que isto te torne um old graduate, né? Então, Diego, estou formado já há 3 anos, daqui que eu faço o Research Fellow, né? Porque ser old graduate complica um pouco, né? Com mais de 5 anos de formado, já fica mais difícil de você dar match, né? Mas você está saindo da faculdade, quer aumentar sua rede de networking, né? Faz um Research Fellow, faz ali 1 ano, né? Fazendo pesquisa naquela área, conhecendo pessoas, conhecendo outras, conhecendo os residentes, né? Eu acho que isso seria interessante, tá certo? Então é isso, pessoal. Não sei se vocês têm mais alguma pergunta. Acho que não, né, Raquel?
Não. Alguém tem mais pergunta? Podem colocar no chat. Aqui tem uma do Bruno. Bruno Lira. Sou ortopedista old graduate, estou com visto EB2, perfeito, maravilha em andamento. Qual seria a melhor estratégia? Bruno, ortopedia é uma especialidade bastante difícil, né? Você tem um ponto a favor, você já está dando entrada no seu Green Card através do EB2. Para quem não conhece, o EB2NW é National Interest Waiver, né? Então, foi o que eu dei entrada também no meu, e basicamente você vai olhar ali as citações, publicações que você tem, né, cartas de recomendação, né? Então, é uma coisa que não é tão simples, tá? Não é tão simples, mas se você é uma pessoa acadêmica aí, ou que você tem os pontos ali do que ele fala, né? Que você precisa, para você ser elegível, né? Isso aí você pode conseguir o Green Card, né? O Bruno aí já deu, o Bruno já deu entrada, maravilha, Bruno, parabéns aí. Então, a estratégia para você, cara, old graduate, é vir fazer pesquisa por um tempo, pode ser 2 anos, pode ser 3, e porque assim, se você já é old graduate, 1, 2 anos não vai fazer diferença, cara, sabe? Então, assim, você ficar um tempo fazendo ali pesquisa para que as pessoas te conheçam, as pessoas daquele programa te conheçam, confiem em você, né? E te deem uma oportunidade. E é óbvio, pessoal, quando você está fazendo pesquisa, você não passa o tempo todo na sua mesa. Você pode ir no bloco público, acompanhar uma cirurgia. Obviamente, você não vai ali se escovar se você já for formado, né? Porque só pode observar. Você pode ir na clínica, sabe? Então, tem várias formas ali que você pode interagir com os attendees, né? Conhecer o chairman, conhecer o Program Director, né? Então, há várias estratégias ali no seu ano de Research Fellow, né? O João tem uma pergunta aqui também, o João Marcelo. O research só pode ser feito após formado e como proceder para isso? Olha, idealmente sim, né? Você precisa ficar um ano ali, né? Sei que você pode fazer ali um estágio de 1 ou 2 meses durante a faculdade, fazer um estágio de pesquisa, até nas suas férias, mas o impacto que isso tem é muito baixo, porque você vai fazer o quê em 1 ou 2 meses fazendo pesquisa, entendeu? Então, o impacto é muito baixo, não tem como fazer muita coisa. Você precisa de um tempo para que você comece a ter resultado, né? Publicar os seus estudos e tudo mais. Então, a gente fala muito do Research Fellow, João, basicamente para a pessoa que está se formando, para ficar um ano trabalhando exclusivamente com pesquisa. Você pode fazer alguns estágios de pesquisa durante a faculdade? Pode. O peso e impacto que isso vai ter, muito pouco. Talvez eles abram uma porta para você, depois de formado, voltar e fazer um ano de Research Fellow, né? Mas durante a faculdade, impacta pouco, porque você não vai ter muitos resultados. Uma coisa que eu não falei, que eu quase esqueci de falar agora, foi essa questão de... Existe um ratio, que é abstract dividido por publicação, né? Então, você nunca vai querer muitos resumos publicados ou apresentados em congressos, com poucos papers publicados daquilo ali. Por quê? Porque significa que você não é um finisher, que você fez os abstracts, mas você não finalizou aquilo, né? Então, assim, fez um trabalho, mandou para o congresso, faz o paper, publica o paper. Não deixa só o abstract, não. Inclusive, isso é muito mal visto pelos programas. O cara tem aqui 30 abstracts, mas publicou 2 papers. O que aconteceu com esses projetos? Por que ele não finalizou esses 28 projetos aqui? Então, isso é muito mal visto pelos programas. Então, mandou para o Congresso, colocou no seu currículo ERAS, cara, publica o paper, né? Publica o paper, tá certo? Então é isso, pessoal. Obrigado, viu, pela presença de vocês aí. Fico muito honrado aí. Quem tiver mais pergunta, pode mandar tanto para mim nas redes sociais ou para o pessoal do Med USA, né? Que aí a gente vai ajudando vocês da forma que a gente puder. Tá bom? Um grande abraço para vocês e uma boa noite. Boa noite, pessoal. Até mais.